Gorila, gorila, gorila. Esse é o nome científico do gorila ocidental das terras baixas, e esse nome deixa muitas pessoas fascinadas, horrorizadas ou sei lá. Afinal, por que você vai dar um nome para uma espécie, ou subespécie nesse caso, repetindo a mesma palavra de novo e de novo? Bem, não é exatamente porque os taxonomistas queiram fazer isso, mas é uma das consequências de como a nomenclatura zoológica funciona. Para conseguir entender isso, primeiro a gente precisa entender o que é um nome científico. Como a gente sabe, quem inventou os nomes científicos foi Linnaeus, primeiro para plantas, depois para animais. Mas antes de Linnaeus já existia entre os botânicos a noção de gênero. As plantas eram classificadas em diferentes gêneros, como se fossem diferentes tipos de plantas, digamos. É como quando a gente olha para uma planta e diz que ela é uma orquídea, uma rosa, um pinheiro, uma samambaia, um musgo, etc. A ideia, de forma simplificada, é basicamente essa. Existem diversos tipos de seres vivos que a gente consegue perceber no mundo, e dentro de cada tipo existem diferentes espécies. Então, os botânicos tinham, por exemplo, o gênero Orchis para as orquídeas, Rosa para as roseiras, Pinus para pinheiros e assim por diante. Mas aí a gente tem diferentes espécies de orquídeas, roseiras, pinheiros, né? E como especificar essas espécies? Como definir de qual espécie de orquídea, de rosa, de pinheiro a gente está falando? O que os botânicos faziam era simplesmente descrever as características marcantes de cada espécie e depois o nome do gênero. Por exemplo, eu descreveria uma espécie de orquídea como orquídea de flores pequenas, amarelas, com lábio castanho, reunidas em cachos, com folhas ovoides verde escuras e assim por diante. Cada espécie de planta era descrita dessa forma. Só que isso era muito cansativo. Imagina toda vez que você for se referir a uma orquídea específica precisar descrever a planta inteira. Pois foi aí que Linnaeus decidiu simplificar o processo e colocar apenas uma ou duas palavras adicionais ao nome do gênero para descrever a espécie. Basicamente, o que ele fez foi passar a ideia que usamos em nomes populares para nomes científicos. Por exemplo, no Brasil a gente tem diversas espécies de sabiá, né? Como a gente diferencia uma espécie de outra quando a gente está falando, se referindo a elas, a gente chama elas de sabiá mais uma palavra adicional. Sabiá laranjeira, sabiá ferreiro, sabiá poca, sabiá branco, sabiá do campo, etc. É muito mais simples dizer sabiá laranjeira do que sabiá de dorso castanho acinzentado, pescoço pálido, peito laranja avermelhado e bico amarelo. Se todo mundo concorda com o que sabiá laranjeira significa, esse nome basta. E da mesma forma que quando a gente cria então nomes para as espécies dessa forma em português, o mesmo ocorre em latim científico. A palavra que acompanha o gênero sendo então o tipo de ser vivo, digamos, sabiá, orquídea, é uma palavra adicional, um epíteto que descreve, que especifica qual espécie que eu estou me referindo, né? E essa palavra pode ser um adjetivo, como por exemplo em sabiá branco, branco é um adjetivo, pode ser um substantivo, como em sabiá laranjeira, laranjeira é um substantivo, né? Ou pode ser um genitivo, a gente diz que a espécie é de alguma coisa, como por exemplo o sabiá do campo, pois em latim científico então é a mesma coisa. Mas a gente não tem nenhuma espécie chamada sabiá-sabiá ou orquídea-orquídea, né? Isso soa bizarro. Então por que que isso existe em nomes científicos? Bem, Linnaeus não criou nenhum nome desse tipo. Vamos dar uma olhada rápida nos nomes que ele criou na 10ª edição do Sistema Naturae, que é quando ele introduziu nomes científicos para animais pela primeira vez. Para simplificar, a gente vai olhar apenas as espécies de mamíferos carnívoros que ele descreveu. Na época, ele chamou a ordem que colocou os carnívoros de fere, feras. Então aqui a gente tem a ordem Ferae de Linnaeus, então as feras, né, que hoje em dia a gente chama de carnívora. E existiam poucos gêneros dentro dessa ordem. Como eu já comentei antes, né, na época de Linnaeus, ele não classificou as ordens em famílias e as famílias em gêneros como a gente faz hoje em dia. Era de ordem direto para gênero, não existia o conceito de família. Uma dos gêneros era Phoca, que basicamente então incluía tudo que hoje em dia a gente chama de pinípede, né? Esses mamíferos carnívoros adaptados a viver na água, né? Então, nós tínhamos as espécies Phoca ursina, Phoca leonina, Phoca rosmarus, Phoca vitulina. Depois tínhamos o gênero Canis, para os cães, né? Incluía as espécies Canis familiares, que é o cachorro doméstico, Canis lupus, o lobo, Canis hiena, as hienas, Canis vulpes, raposas, Canis alopex, outra espécie de raposa, Canis lagopus, Canis aureus e assim por diante. Então, como a gente está vendo, Linnaeus classificava raposas, hienas, tudo dentro do gênero Canis, né, como cães. Aí temos o gênero Felis, os gatos, né, onde temos Felis leo, leão, Felis tigris, tigre, Felis pardus, leopardo, Felis onca, a onça,
Felis pardalis, a jaguatirica, Felis catus, o gato, Felis lynx, linces. Aí temos o gênero Viverra, que inclui a mangustos e outros animais, como Viverra ichneumon, Viverra memphitis, Viverra putorius, Viverra zibeta, Viverra geneta. E o gênero Mustela, que eram as doninhas, né? Mas incluía várias outras coisas que hoje em dia a gente não considera doninhas. Mustela lutris, Mustela lutra, lontras, Mustela gulo, que é o wolverine, o carcaju, Mustela bárbara, que é a irara, Mustela martes, a marta, Mustela putorius, que é a doninha propriamente dita, Mustela furo, furão, Mustela zibelina, Mustela hermínia, o arminho, e assim por diante. E o gênero Ursus, que incluía o que Linneu considerava ursos na época, né? Incluía a espécie Ursus arctos, que hoje em dia é restrita ao urso pardo, mas que na época basicamente se referia a todos os tipos de ursos. O que a gente chama de urso hoje em dia ficava tudo dentro dessa espécie Ursus arctos. Outras espécies de ursos, então, para Linnaeus incluíam Ursus luscus, que é uma subespécie de Wolverine, a espécie de Wolverine da América do Norte, enquanto a Gulo, que estava lá em Mustela, é a da Eurásia, né? Então, o Linnaeus classificou as duas espécies de carcaju, de Wolverine, a da América do Norte e da Eurásia, em gêneros diferentes, né? Uma como um tipo de urso, outra como um tipo de doninha. Ursus meles, que são os texugos, Ursus lotor, que são os guaxinins. Então, Linnaeus classificou, né, basicamente, texugos e guaxinins também como um tipo de urso. Pois então, com o passar do tempo, se começou a perceber que esses grupos não eram todos tão proximamente relacionados, né? À medida que a gente foi descrevendo mais espécies ou conhecendo elas mais a fundo, a gente percebeu que, por exemplo, os texugos não eram um tipo de urso, né? E aí o que a gente fez? A gente criou um gênero novo para colocar os texugos. E aí que nome a gente vai dar para esse gênero? A pessoa que foi criar o gênero pode ter escolhido a palavra que quiser, né? Mas uma coisa que muitas vezes se acabava fazendo era, por exemplo, meles significa texugo em latim, né? Então, o melhor nome para o gênero que corresponde aos texugos é usar a própria palavra meles. Então, o nome do novo gênero para os texugos acabou sendo meles, mas Linnaeus já tinha descrito uma espécie de texugo e chamado ela de Ursus meles. Então, essa espécie Ursus meles passa para o gênero novo Meles e acaba ficando com o nome Meles meles. Isso porque dentro da taxonomia a gente tem a regra de prioridade, né? O nome mais antigo que uma espécie recebe é sempre o nome válido, a não ser que por alguma razão se perceba que aquela espécie não era aquela espécie, né? Ou que o gênero não era aquele gênero. Então, por exemplo, apesar de o nome original do texugo ser Ursus meles, a gente percebeu que ele não é um urso, que ele vai ter que passar por um grupo novo. Então ele recebe um nome de gênero novo, porque a gente criou um gênero novo, né? Esse gênero novo se chama Meles. Mas a espécie continua a mesma. A gente não criou uma espécie nova de texugo, é a mesma espécie que com que Linnaeus estava trabalhando. Então a espécie continua com o mesmo nome, Meles, porque é o nome dessa espécie. Então o nome acaba ficando duplo, Meles, Meles, por isso. Isso é muito comum de acontecer quando se cria um gênero novo e o epíteto da espécie que é usada para criar esse gênero já é uma palavra, um substantivo, geralmente que descreve aquele grupo de animais, né? Não é o caso, por exemplo, com os guaxinins, que eram Ursus lotor, mas lotor significa lavador, Ursus lotor é o urso lavador. Então, lavador não ficava um bom nome para o gênero, ou pelo menos os autores que criaram um gênero novo para os guaxinins não gostaram desse nome, e então criaram um nome novo, Procyon, que seria tipo primeiro cachorro, cachorro primitivo, algo do tipo. Então, o nome novo ficou Procyon lotor, como o nome válido do guaxinim hoje em dia, né? Gênero novo Procyon, porque a gente criou um gênero novo, um conceito novo, mas a espécie não mudou. A espécie continua sendo a mesma que Linnaeus descreveu, então o epíteto lotor tem que continuar com aquela espécie. Aí, por exemplo, em raposas, né, se percebeu que as raposas não eram um tipo de cachorro, e como a palavra vulpes significa raposa em latim, era um nome bem adequado para o gênero, né? Então a espécie antes Canis vulpes passou para um gênero novo com o nome Vulpes vulpes, o nome repetido. E assim, mesma coisa com as hienas, né? Se criou um gênero novo para as hienas, então a espécie antes Canis hiena passou para o gênero hiena e virou hiena hiena. Dessa forma, então, surgem nomes duplicados em animais, né? Mas esses nomes só existem em animais, em plantas não. A nomenclatura botânica proíbe que uma espécie tenha o gênero e o epíteto idênticos. Por exemplo, quando Linnaeus descreveu a macieira comum, essa que dá as maçãs que a gente compra na feira,
Ele deu para essa espécie o nome Pyrrhus malus, que significa literalmente pera-maçã. Ou seja, ele tinha colocado as maçãs dentro do gênero Pyrrhus das peras, como se as maçãs fossem um tipo de pera, né? De fato, né, maçãs e peras são bem parecidas. Mas com o tempo, à medida que a gente foi descrevendo mais e mais espécies e conhecendo as espécies mais a fundo, a gente percebeu que as maçãs e as peras não são tão proximamente relacionadas assim. Elas são espécies próximas, mas não tão próximas a ponto de pertencerem ao mesmo gênero. E assim os botânicos decidiram criar um gênero novo para as maçãs separado das peras. E que nome melhor para as maçãs do que malus, que é literalmente maçã em latim. Só que quando a gente passa então a espécie Pyrrhus malus para o gênero Malus, o nome fica Malus malus, duplicado, né? Com animais isso não é problema porque o Código de Nomenclatura Zoológica não proíbe isso. Mas o Código de Nomenclatura Botânica proíbe, não pode ter nomes desse tipo em plantas. Então, nesses casos, a gente precisa criar um epíteto novo para a espécie. Não pode mais ser Malus, vai ser Malus outra coisa. E por causa disso, hoje em dia a macieira é chamada de Malus doméstica, não Malus malus. Aí, ok, com isso a gente explica por que existem nomes duplos em animais e não em plantas. Por que existe vulpes vulpes, meles meles, gorila gorila? Mas por que existem nomes triplos em animais, como gorila, gorila, gorila? Bom, para isso a gente precisa falar então de subespécies. Só rapidinho para quem não está familiarizado, subespécies são basicamente diferentes populações da mesma espécie que vivem em áreas geográficas distintas, né? Elas são a princípio isoladas, não têm contato uma com a outra. Elas são uma condição intermediária entre uma espécie e várias espécies diferentes. Se esse isolamento dessas diferentes populações continuar por muito tempo, milhares, milhões de anos, essas subespécies vão acabar acumulando tantas diferenças que viram espécies diferentes, né? Mas no momento não é o caso disso. Então, por isso a gente fala de subespécies. Elas são a mesma espécie, só com pequenas diferenças regionais de uma para outra, causadas por esse isolamento, né? Então, vamos pegar como exemplo a raposa vermelha, que a gente viu que Linnaeus tinha chamado de Canis vulpes, e que depois se tornou Vulpes vulpes quando a gente criou um gênero novo para as raposas, né? Pois bem, essa espécie é amplamente distribuída no hemisfério norte, né? Na América do Norte, na Eurásia. Então, nessa área toda que ela ocupa, existem diversas subespécies, populações que são isoladas e que têm características anatômicas distintas, né? Ou seja, várias subespécies. Mas como a gente escolhe os nomes que a gente vai dar para subespécies, a ideia geral é a mesma que a gente usa para dar nomes para as espécies. Você pega uma palavra que descreve bem aquela espécie, uma palavrinha única, assim, geralmente um adjetivo, substantivo de novo, e a pessoa que está descrevendo a espécie tem a liberdade para escolher o nome que ela quiser para a subespécie, exceto para a subespécie original, digamos, aquela subespécie na qual a espécie foi originalmente definida. No caso da raposa vermelha, quando Linnaeus descreveu ela como Canis vulpes, ele se baseou em raposas vermelhas que ele via na Escandinávia, que era o lugar onde ele vivia, né? Então, a subespécie de raposa vermelha que ocorre na Escandinávia é considerada a subespécie padrão para essa espécie, porque foi a partir dessa subespécie que a espécie raposa vermelha foi originalmente definida. Por isso, a palavra que a gente usa para descrever essa subespécie específica, essa que foi usada originalmente para definir a espécie, tem que ser igual ao epíteto da espécie. Ou seja, o nome da raposa vermelha escandinava tem que ser vulpes, vulpes, vulpes. No epíteto para a subespécie tem que ser igual ao da espécie, por ela ser a subespécie padrão. Então, quando uma espécie animal é subdividida em subespécies, uma dessas subespécies sempre obrigatoriamente vai ter o nome da espécie repetido. E daí, em casos em que o gênero e o epíteto já são iguais, a espécie fica com o nome triplo mesmo, como vulpes, 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 gorila, gorila, gorila. A gente pode dizer então que o nome duplo como vulpes, vulpes, gênero espécie, poderia ser evitado se os taxonomistas tivessem escolhido um nome diferente de vulpes para o gênero. Mas na subespécie não tem como fugir. Todo animal com subespécies vai ter uma delas com a mesma palavra repetida. Novamente, em plantas isso não acontece, mas a classificação de plantas em subespécies segue um modelo bem diferente dos animais, não só na forma de dar nomes, mas como que se define como uma subespécie em plantas. Enfim, eu espero que com isso fique claro por que existem espécies de animais com nomes do tipo gorila, 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 que é o exemplo mais comum que eu vejo o pessoal mencionando. Não é inteiramente culpa dos taxonomistas. Boa parte disso é só efeito colateral das regras de nomenclatura zoológica. E se você gostou desse conteúdo, considere se tornar um apoiador do canal. Você pode fazer isso se tornando um membro aqui no YouTube, um apoiador pelo Apoia-se, ou fazendo um Pix ou um Valeu Demais. E você também pode apoiar o canal de graça engajando. Deixe sua curtida,
Se inscreva, ative as notificações, comenta aí embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de biologia, taxonomia, animais, latim científico, enfim. Todo mundo que se interesse por esse assunto. E até quem não se interessa, quem sabe eles se interessem depois de ver o vídeo. E nos vemos na próxima. Até mais!